Você já parou para pensar que Bolsa Família talvez nem deveria existir? E essa reflexão vem de pensamentos de um cristão a respeito da economia local, da economia no Brasil. E aqui eu quero destrinchar os motivos pelo que eu acho que, se a gente tem várias assistências do governo, primeiro, isso é prejudicial, e segundo, ele é prejudicial porque não era a intenção bíblica de Deus, seja lá o que, como você se refere ao ponto de vista divino. E o primeiro ponto que eu quero salientar é que, primeiro, não é da esfera do governo fazer assistências. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai olhar para alguns textos como Romanos 13, e a gente vai olhar também para textos do Antigo Testamento, quando a gente vê majoritariamente ali as referências de lei, ou a gente vê leis civis, ou a gente vê uma lei cerimonial envolvida que, inclusive, não se aplica mais hoje. E nas leis civis, não existe uma lei de obrigatoriedade com penas e tudo mais, ou mesmo proativa de assistência que não é endereçada à parte religiosa. E com isso, o que eu quero dizer? Até mesmo usando com base em algumas leituras que eu tenho, como Ao Seu Serviço, do R.J. Rushduni, que aquilo que deve ser feito para as pessoas carentes, e deve ser feito sim para as pessoas carentes, deve partir da instituição família ou da instituição igreja. Existem três instituições básicas quando a gente olha para a Bíblia. E é assim na nossa sociedade. Uma instituição governamental, estatal, a gente poderia dizer, civil, uma instituição familiar, que é o pilar de todas as outras instituições. Uma nação é formada por famílias, assim como também a igreja também é formada por famílias, e a terceira, obviamente, é a igreja. E eu acredito que o serviço de diaconia é o que melhor se encaixa para fazer esse serviço que o governo tenta tomar como prerrogativa para si através de Bolsa Família e outros auxílios. Então, sim, eu sou contra todos os tipos de auxílio em absoluto. Idealmente, a gente não deveria ter eles. Esse não é o papel do Estado. Esse é um papel de diáconos piedosos, de famílias piedosas, de pessoas de bem de fato na sociedade e pessoas influenciadas por esse bem. Não necessariamente a gente vai depender de uma alma mais santa para poder fazer um benefício para outro. Existem também as pessoas que são influenciadas através do mover geral da sociedade a fazer esse bem. Dito isso, a gente pode ir para alguns pontos que é bem complicado a gente pensar hoje a situação do Bolsa Família e por que ele é realmente danoso se a gente desse para a prática. E coisas que eu não quero dizer aqui. Quem depende do Bolsa Família hoje não necessariamente está pecando, tá? Na verdade, existe uma necessidade real de muitas pessoas e isso está sendo colocado totalmente fora do escopo aqui. Não é meu ponto condenar você que está dependendo. Beleza. Segundo ponto, existe não necessariamente, existe sim, eu vejo a necessidade de abolir esse tipo de política, pelo menos a longo prazo, mas não necessariamente também a gente deva fazer isso do dia para a noite. Existe, para mim, uma clara tendência que a gente tem que ter como sociedade de, primeiro, depender menos. Então, eu, como a pessoa que depende, eu tenho que pensar quais são as formas de eu sair desse benefício, de eu realmente me tornar autônomo. O fato de você se colocar dependente e achar isso confortável para você ao ponto de estou tranquilo, não preciso trabalhar, ou estou tranquilo, não preciso fazer aquele movimento de subir uma classe social, ou de ganhar mais, ou de trabalhar melhor, isso sim é um pecado. Então,
Eu não estou falando aqui que necessariamente a gente tem que acabar com o dia para noite, mas a gente tem que fazer com que essa visão pessoal de alguém que realmente é piedoso diante desses benefícios seja a visão da sociedade. E por isso, esses que são os benefícios, as assistências, sempre vão tender a ser temporários. Obviamente, tem casos que, embora a gente pense que poderiam, que a gente teria que fazer de forma ideal, temporários não vão ser possíveis. É muito comum a gente vê mencionado ali na Bíblia, órfãos, viúvas, estrangeiros, esses aí estão muito sem assistência. E quando a gente olha para essa classe hoje na nossa sociedade, até que tem mais meios de conseguir recursos, mas um órfão menor de idade muito novo precisa ser acolhido. E aí por isso que eu falo, quem que acolhe essa pessoa não deveria ser o governo ou não deveria de forma alguma ser um político que tem intenções totalmente diferentes do bem comum, principalmente a gente olhando para o Brasil. Quem deveria acolher essas famílias são essas pessoas, esses órfãos, estrangeiros, viúvas, seriam suas famílias, em primeiro lugar, e em segundo lugar, a igreja, conforme a gente vê também ali a instrução na carta a Timóteo. Então veja, várias considerações sendo feitas aqui. Existe uma dependência pecaminosa de boa parte hoje no Brasil desse tipo de assistência. E isso não é eu que estou falando, são pesquisas, primeiro, que apontam que a maior parte das pessoas já veem isso, então a nossa sociedade já enxerga isso, a maior parte das pessoas já enxerga que existe uma dependência maligna dos Bolsas Famílias. E segundo, já existe também as pessoas que admitem isso publicamente, né? Eu estive vivendo naquela época da pandemia, conversando com várias pessoas, e várias pessoas que não precisaram pegaram aquele benefício. Eu lembro de um caso que a pessoa comprou um Play 5, um PlayStation 5 por conta do benefício do governo. Aí eu te pergunto, isso na escala do Brasil, com a corrupção que a gente vê acontecendo, com a corrupção moral das pessoas individual, existe essa possibilidade de que o Brasil, em maioria, não aproveita mal e usa mal esse dinheiro? Outro fator bem relevante para a nossa discussão. E isso é um dos motivos que a gente vê que benefícios, assistências, destroem a economia. Dois motivos principais aqui eu quero ressaltar, né? Primeiro, concorrência e segundo, é, essa própria dependência emocional ou moral daquele papai Estado de dar o dinheiro. E o que eu falo por concorrência? Você está lá parado, deitado na sua rede, está ganhando 500, 600 reais, vamos supor assim. Vários filhos, tudo tá difícil, eu sei, eu entendo, e você está ao mesmo tempo tranquila porque tem algum tipo de conforto ali do benefício. Esse benefício para você, pô, ele veio a calhar. Mas aí você tem uma oportunidade de emprego ali no mercadinho da cidade. Mercadinho da cidade vai às vezes te pagar 1.400 por um horário muito insalubre. Desses 1.400, você vai ter um custo ali de R$ 300 de impostos, fácil, fácil, só de folha, transporte e tudo mais. No final, você ficaria líquido para ir trabalhar uns 800. Você faria todo esse esforço para ganhar 200 a mais? É uma concorrência um pouco desleal. Mas da onde que vem esse dinheiro? Você está pegando de outras pessoas que estão tomando essa decisão, que é a decisão mais prudente biblicamente, que é a de você não ser preguiçoso. Eu não estou falando aqui que todo mundo que usa o benefício é preguiçoso, mas que tem boa parte que sim. Você está se aproveitando de outras pessoas que tomaram a atitude certa. Então, quando a gente olha até mesmo para a instrução bíblica é nunca ajudar o vagabundo. É sim ajudar a pessoa que realmente necessita, é realmente ajudar a pessoa que
De certa forma, não está fazendo corpo mole. Então, uma pessoa apta a trabalhar não deveria receber nenhum tipo de benefício. Quanto mais apta ela é, menos ela se encaixaria aqui. Ah, aconteceu alguma coisa pontual na vida dela que ela ficou muito enlutada. Talvez aí os irmãos ajudam, a família ajuda e tudo mais. Mas, pensando bem, um cara de 30 anos de idade, sem nenhuma deficiência grave, está desempregado. Eu sei que é muito difícil, talvez, arranjar emprego para ele na região dele, dependendo da região, porque a gente tem problemas econômicos graves no país e distorções por ser muito intrometido o Estado na esfera da economia. Mas esse cara tem que se virar, vender uma bala, sei lá, no sinal, fazer serviços autônomos. Cada dia mais fácil a pessoa criar vergonha na cara e começar a fazer alguma coisa que dá um dinheirinho, tá? Então, é super prejudicial à nossa economia e eu acho que esse aqui é o ponto mais pragmático que a gente vê em relação a assistências sociais. Não há nenhum benefício que seja permanente, que seja duradouro em dar assistências por parte do governo. Resumindo, você tira dinheiro de quem realmente está produzindo para dar para quem não está produzindo, sem nenhuma discriminação. E essa falta de discriminação é o que leva a um abuso do sistema. E se você gosta desse tipo de reflexão a respeito da economia, a partir do ponto de vista de um cristão, eu convido você tanto a curtir esse vídeo, também comentar aqui quais assuntos você quer que eu trago e a compartilhar para outros amigos que também professam dessa fé e querem descobrir como que eu vivo minha vida no ambiente econômico que a gente tem no Brasil, como eu vivo a minha vida, como eu enxergo a política, como eu enxergo a economia a partir do ponto de vista cristão. E a gente se vê na próxima.